No Céu, 5º Congresso Espírita de Uberlândia, realizado pela Web Rádio Fraternidade, entrevistei o renomado palestrante Rossandro Klinge, que quase morreu de inveja da minha letra. Vai. Que isso, inveja, vou rasgar. Tudo bom, Fernando? Tudo bem. Inveja, vou rasgar. Rossandro é psicólogo clínico em Campina Grande, Paraíba, mestre em saúde coletiva, especializado nas áreas de recursos humanos e gestão de pessoas. É consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família, no programa Fátima Bernardes. Ele também é colunista da rádio CBN. Rossandro é escritor e foi professor universitário por mais de 10 anos, quando passou a se dedicar a dar palestras no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Perguntei para ele como o espiritismo aborda a depressão e os transtornos mentais e qual seria a melhor forma de poder ajudar as pessoas que convivem com este problema. A gente percebe que primeiro a doutrina espírita ela aponta esses caminhos, mas não quer tomar para si aquilo que é, por exemplo, da ciência. Existem pesquisas, estudos na área da neurociência, da psiquiatria, da psicologia, que a cada dia mais descobrem novos elementos, novas variáveis que estão aí em jogo para determinar um processo depressivo. O que provocou angústia e depressão, por exemplo, no século XIX, a época da codificação, não necessariamente é o que hoje provoca. Há uma questão do livro dos Espíritos que fala muito da questão do ócio, não necessariamente dizendo que aquela é a variável-chave, a única causa da depressão, como algumas pessoas acreditam, mas deixando bem claro que, obviamente, se eu já tenho pensamentos disfuncionais, porque quando a gente não está bem, a gente está com pensamentos disfuncionais, sabe? Assim, ninguém gosta de mim, minha vida não tem sentido, para que eu vou ficar aqui, eu não vejo porquê, amanheço sem nenhum gosto pela vida, e às vezes é uma depressão endógena, ou seja, tem realmente uma variante emocional, existe uma variação de como é que a gente diria, de hormônios, de neuroquímica cerebral, que precisa ser medicada. Às vezes o indivíduo, ele percebe que a vida dele não tem necessariamente algo que aponte para tanta tristeza, mas ele não consegue não estar triste. Então tem que ser medicado, tem que ser tratado. Tem as depressões exógenas, que são aquelas, por exemplo, provocadas por eventos externos a você, um trauma do passado ou um trauma atual. De repente o indivíduo é sequestrado, botado num porta-mala, tomam tudo que é dele, batem. A pessoa pode ter uma crise depressiva depois e foi por um evento muito concreto. A pessoa pode ficar com medo de viver, desenvolver síndrome de pânico. Então tem que ter tratamento. Então a doutrina espírita, ela apenas dá conta para o fato que é uma realidade psicológica do ser humano, o quanto a gente pode alternar e, claro, também dá a entender que muitas vezes certas depressões têm a ver com um sentimento ainda não consciente do indivíduo por um conjunto de ações que estava em outra existência e que provocam uma descompensação emocional nessa, apontando para uma volta, escuta o que tua alma está dizendo, escuta também o que ela está pedindo para que você mude o comportamento. Às vezes é o próprio indivíduo que está num ciclo de autopunição por uma consciência meio que inconsciente do que ele fez, o que ela fez, e está lá num processo de cobrança. E aí nesse processo, qual é a sua satisfação? O auto-perdão. Joana de Angeles, ele vai dizer assim, o ser consciente, ele nem se culpa, nem se justifica, nem se desculpa. Eu nem me culpo, nem desculpo dizendo que a culpa é do outro, nem me justifico, apenas se transforma. Então, o grande objetivo é a transformação moral. Ver o que é reforma íntima. Que não é tortura íntima, gente, é reforma. Né? Porque tem gente que acha que tem que... não, é assim, reforma o quê? O banheiro tá legal, mas pode mudar o azulejo, né? Então, assim, você vai transformando pontos da sua identidade que você percebe diante de sua maturidade emocional que não tem mais sentido. Entendeu? Eu vou só subir a cadeira que ela foi descendo. Sim, você tá um pouco baixinho. Só site em grama sintética natural. Opa, pequeno desastre aqui com o nosso querido Rondônia. Vou chegar um pouquinho pra cá. Chegar um pouco pra cá. Aí, agora sim, peraí, só um pouquinho. Chega um pouquinho pra trás. Chega um pouquinho só. Perguntei para ele também como o espiritismo e a ciência podem contribuir juntos no tratamento de pacientes com doenças graves, como o câncer. As doenças de um modo geral, André Luiz ele vai falar muito no livro em que ele fala sobre essas questões. Eu acho que, eu não estou lembrando exatamente do que ele vai falar de uma questão sobre que ele vai chamar de zona de remorso.
é um capítulo chamado Predisposições Mórbidas. Eu acho que é Evolução em Dois Mundos, o nome do livro. Ele vai dizer o seguinte, que todas as doenças, elas têm duas causas básicas. As causas presentes, por exemplo, o ócio, a alimentação desregulada, a falta de exercício. Se você vive comendo comida trash, você não está pagando karma não, você está adquirindo uma vida ruim. Você não está doendo com o karma que você fez no passado não, você está doendo pelo que você fez no presente. Tirando todas essas questões, ou seja, as escolhas que eu faço nessa encarnação que me adoece, existem motivações anteriores à minha vida, digamos assim, a predisposições, que ele vai dizer assim, essas predisposições mórbidas, ou seja, a tendência de adoecer que todos nós temos, pode ser desencadeada por zonas de remorso. Aí ele fala de duas condições para que isso não aconteça: desabafo, coloca para fora a tua dor, tua angústia, lá nos livros do Antigo Testamento, fala da tua dor, conversa com teu irmão, para que venha à tona, desabafar ajuda. A psicanálise começa quando o Freud entende que só do paciente falar já dá um alívio, porque ele tridamente consegue dialogar com alguém, trazer à tona aquilo ali. E ao mesmo tempo faz uma proposta de trazer para o indivíduo a ideia de que não é um combate à doença do corpo, que é a grande questão. O corpo é apenas uma caixa de ressonância das emoções. Então o grande objetivo não é curar o corpo, é curar a alma. E às vezes para curar a alma o corpo tem que adoecer mesmo. Então não olha, por exemplo, para a doença, mesmo que a gente perca alguém que a gente amou muito, que a gente teve uma doença desse jeito, não que a gente não busque a cura de todas as formas que a gente puder, mas se ela não acontecer, não é uma condenação. Primeiro que nós somos eternos, né? E o que a gente aprende no processo, o que uma pessoa aprende no UTI, né? O que uma pessoa aprende no velório, que aprendizado é quando a gente vai enterrar alguém que a gente ama. Diante da dor profunda, é um momento de reavaliação do estado de valores. Até você pode estar no dia anterior preocupado porque você quer, porque quer comprar um carro novo. Aí alguém que você ama morre, pô, carro novo, que besteira. Você avalia, poxa, eu devia ter conversado mais, aí vem aquela culpa, eu devia ter falado mais, devia ter tocado mais, devia ter dito mais que amava. E ele está doente, ele está lá numa cama, num leito assim, teve um AVC, ele não consegue falar, mas ele está pensando, poxa, eu devia ter falado mais, eu devia ter amado mais, eu devia ter feito mais o bem. Ele está curando aquilo que tem que se curar de fato, que é a alma. Essa compreensão de que a mesma doença, quando ela não provoca, quando ela não é curada, ela tem o objetivo de curar a alma, é mais uma das características muito balsâmicas dessa doutrina. Então, e tem mais uma pergunta aqui. Então, mais uma pergunta aqui. Que ele fez isso para querer que fique o que o movimento espírita ele pode fazer para despertar o interesse dos jovens? Eita, cara, não dá para 2 horas. Primeiro, é preciso o movimento espírita, não todo, mas muita gente, fazer uma reavaliação de como eles veem os jovens. Primeiro é perguntar, sabe uma coisa estranha? Reunião de mocidade. Gente, isso é termo dos anos 50. Esse povo nem se chama de mocidade. Vamos atualizar as coisas. Vamos entender que essa é uma geração em que você não tem que ensinar, você tem que dialogar e construir conhecimento junto. Porque é uma geração que não chega assim meio que... Ela chega com conteúdos que ela já pega do mundo cada vez mais conteudístico. Ela está chegando digital influencers, blogueiros, youtubers, ela está vendo Netflix, ela está escutando podcast. Então ela chega lá no centro para começar a discutir o assunto ou no congresso, ela sabe muita coisa. Agora ela tem que ser orientada, há que se orientar. Há também que se dar espaço para isso. E acho que uma das coisas que eu acho que eu bato muito, falo muito isso assim, nessa idade, eu digo pela minha própria experiência de juventude espírita, que para mim foi fundamental na minha encarnação, ter feito parte da juventude espírita, mas eu fazia parte da juventude espírita na cidade, extremamente, para usar uma palavra da moda, empoderada. A gente fazia teatro, poesia, tinha festival de arte e cultura espírita, eu até hoje componho músicas, fazia peça, a gente cantava nos hospitais, a gente tinha um protagonismo muito importante, muito impactante. Havia um espaço. Às vezes você faz o quê? Coloca o jovem para cantar quando terminou a palestra, todo mundo está sendo no auditório. Gente, pô, isso com arte. Faz isso, gente. Coloca a pessoa para cantar mesmo, assim, antes da pessoa falar, e não no intervalo quando ninguém mais está lá, né, sentado. Coloca para ser protagonista. Eu, por exemplo, eu era colocado para fazer pequenas palestras. Com 18 anos, vamos fazer palestra que eu vou escutar.
uma querida me chamada Oscar de Lira da minha cidade, só fazer palestra para mim. Eu lembro que a primeira palestra, ele me convidou para fazer palestra, e eu, não, você vai fazer palestra, vamos lá, você vai, estuda um tema e vai fazer para mim lá no Centro Espírita. No Centro Espírita tinha pouca gente frequentando, graças a Deus. Estava vendo aí, se fosse mais 3 pessoas frequentando o Centro Espírita, aí comecei a fazer a palestra, aí ele fez, aí depois ele foi dar o feedback, né? Nossa, Sandro, muito tediosa. Então faz o seguinte, tá muito monotonal. Conta uma história, na próxima palestra, conta uma história e tal, beleza. Aí, segunda palestra, conta uma história. Sandro, não conta história, você não sabe contar história. Foi mais entediante ainda. A terceira, meu Deus, pode dar, e aí, vamos lá, bora. E mandou pro Centro Espírita chamado Escritores da Verdade, na cidade de Cabaceiras, onde foi gravado o Alto da Compadecida, né? Fica perto da Campina Grande. Aí tinha pouca gente, 10 pessoas, eu achei que massa. Gostou? Gostei? Pode mandar. Mandou pro Centro Espírita, tinha 500 pessoas. E o presidente diziam que ele chutava o pé do palestrante se ele não gostasse. Então passei a palestra tudinho fazendo assim meu calcanhar, com medo que ele chutasse. Mas olha, se ele não tivesse apostado em mim, se as pessoas não tivessem apostado, se a gente não apostar na geração, cara, que coisa mais constrangedora você fazer uma palestra num centro espírita e não tem ninguém com menos de 50 anos. E por que tem tanto hoje digital influência espírita, né? Aquele jovem espírita, meninas espíritas, tem um bocado. Você tá lá, tem quase 100 mil seguidores. Cadê esses jovens que estão seguindo esse jovem? Está tendo discussão ali atualizada. Por que eles não estão nos centros? Os congressos de mocidade que existiam, que não tem mais. Que você chega, por exemplo, num congresso gigante e certamente, no mínimo, aquelas pessoas que estão ali no congresso de adultos, no mínimo era para ter metade daquele público no congresso de jovens. Na minha cabeça era para ser assim. O que é que os pais, também não é culpa das instituições, né? Que muitas vezes os pais não levam, os filhos têm que levar, eu insisto. A gente não tem que estudar todo dia, o pai e a mãe não acordam a gente para estudar todo dia, não é uma regra, você não tem que ir. Pois então a mesma coisa acontece com a evangelização. Não deixe de oferecer Jesus para o seu filho, não deixe. Se aquele centro que você está fazendo parte não está funcionando, não está legal, leve para outro centro, faça um espiritur. Leve para outro centro espírita. Não vou deixar de frequentar o seu centro espírita. Não tem problema nenhum de você frequentar um centro espírita e seu filho ser evangelizado no outro, porque aquele outro tem mais estrutura, tem, digamos assim, um desenvolvimento melhor da evangelização. Qual é o problema? Se ninguém compete, gente. É Jesus, pelo amor de Deus. Mas precisamos trazer essa juventude, especialmente, sabe? Porque a gente está num momento de muita vulnerabilidade. Muito suicídio aumentando, nunca tinha. Suicídio infantil sendo epidêmico no mundo. Então, trazer para a evangelização e a própria evangelização e as instituições repensarem a forma de oferecer esse conteúdo, atualizarem as coisas. Não podemos ser uma doutrina do século XIX com uma geração que foi formada do século XX querendo evangelizar pessoas do século XXI. É preciso fazer uma... Sabe? Precisamos escutar, saber o que eles querem, como querem. E, obviamente, juntos, há que se orientar, mas há que também se empoderar. Tá ok. Beleza? Deixa eu dar uma fotinha pra você. Fotinha da gente. Sou publicitário e artista. Procuro divulgar o espiritismo com os meus trabalhos. Um dos trabalhos que realizo é restaurar e transformar fotos pretas e brancas em coloridas. Para demonstrar a minha gratidão e o carinho que tenho por ele, entreguei uma foto colorizada por mim de Allan Kardec e Amélie Baudet. Veja só! Presentinho. É um trabalho todo. Que legal. Ih, que massa, cara! Poxa, eu transformo fotos coloridas, na preto e branco em coloridas. Olha só, gente. Você sabe que eu tenho um emoji do Kardec rindo, né? No meu celular. Eu fiz uma montagem. Eu também já havia criado Allan Kardec rindo. Coloquei um sorrisinho até nas irmãs Fox. Veja só! Não é só o Kardec, todas as pessoas que tiravam fotos nessa época não tiravam fotos. Porque nessa época ninguém tinha pressão de ser feliz, não, sabe? As pessoas podiam ser tristes também, podiam estar. Mas lindo trabalho, Fernando. Valeu. Muito bem. Tem um canal também, né? Sim. Então, e tem outras fotos também que eu colorizei de personagens. E tá no. Estão Tem o Instagram nas também. redes sociais também. Ah, tá. O Instagram é esse aqui, Fernando Ribeiro. E tem o Fernando Fernando Colorization. Colorization. Ah, ok. Beleza. Parabéns, viu? Tô vendo aqui o site, né? Sim. Ah, legal. Obrigado, viu? Mas Sigam o canal, assistam, vejam o Isso trabalho mesmo. dele. Todas as pessoas que estiverem trabalhando para divulgar o Evangelho de Jesus devem ser seguidas. As pessoas ficam o dia todo ouvindo piada e depois querem que sejam felizes na vida. As pessoas passam o dia todo vendo vídeo ridículo no WhatsApp e depois querem ter uma vida de sucesso. Então, por favor, sintonia do bem é essencial para que a gente mude o mundo.
Além do Rossandro, entrevistei também Haroldo Dutra Dias, André Trigueiro, Simão Pedro de Lima, Geraldo Campetti, Sérgio Lopes, Jorge Elahá e Eulália Bueno. Por isso, fique ligado nos próximos vídeos!